gente, esse é mais um curso livre de Rabeca e hoje eu peço licença aqui para falar sobre um assunto muito interessante, muito apaixonante, que é a origem da Rabeca. Vamos aproveitar para falar da origem mais antiga dos instrumentos de arco, também da música. É um vídeo mais longo e eu não sou um pesquisador no sentido acadêmico da palavra, mas muito mais um apaixonado, um curioso. Então eu espero que essa pesquisa possa aí ajudar vocês a descobrir novos caminhos aí na pesquisa da música e da arte, tá bom, gente? A pergunta que eu gosto de fazer para começar, a origem da música, né, gente? Qual, enfim, é a origem da música? É uma pergunta que raramente a gente se faz, que a gente geralmente não aprende na escola, mas o fato é que a gente tem registros aí, qualquer um que pesquisar no Google, de flautas de 40 mil anos de idade, que são já muito antigos, mas a gente já tem registros até mais antigos hoje em dia. Se você pesquisar aí Crimeia, que é uma região da Ucrânia, foi descoberta uma flauta com mais de 90 mil anos de idade, gente. Uma flauta de osso de antílope, e com pesquisas que fizeram, ela já apresentava intervalos de 1 tom e de meio tom. Você imagina. E se pensar que esse ano, então, indo mais além, teve a descoberta aí de ferramentas humanas em ilhas das Filipinas, foram encontradas e fizeram a medição, elas tinham nada menos que 700 mil anos de idade. Pensando que eram ilhas, você já induz que é possível, até uma das indicações, que possa ter havido navegações, grandes navegações de mais de 1.000 quilômetros de alto mar há 700 mil anos atrás, né? Então isso dá aí um bug nos evolucionistas, naqueles que pesquisam a origem da humanidade. Então fica aí esse questionamento para a gente começar. Mas o fato é que a gente começa a ter registros de muitos instrumentos já no primeiro grande império conhecido, com muitos registros históricos e arqueológicos, que é a Suméria, que já era um grande império 5 mil anos antes de Cristo, né? E que você tem registro de vários instrumentos, de harpas, de liras, de instrumentos de percussão, registros de cortejos. A música já era muito desenvolvida nesse período, né? Apesar de não ter comprovação de instrumentos de arco ainda nessa época, de fricção, né? Já que o nosso objetivo é a Rabeca. Então, os primeiros registros históricos mesmo que citam os instrumentos de fricção, como a Rabeca, o violino e todos dessa família, vem da Pérsia Antiga, lá no século IX. Né? E a Pérsia Antiga também fica justamente nessa região próxima da antiga Suméria, né? Ali do lado do Iraque. E nessa região você já tem a citação ao quemante, né? Que significa pequeno arco, quemante, que até hoje no Irã, que é a atual Pérsia, né? É o instrumento mais popular. Claro que ele não é o mesmo instrumento de mais de 1000 anos atrás, mas guarda o mesmo nome, com certeza uma tradição, uma continuidade na existência desse instrumento. E também registros já de 1000 anos atrás na China antiga. Mas tem uma tradição muito interessante indiana que fala de um instrumento chamado Ravanastron, Ravanatá. Pela tradição, tem mais de 5 mil anos de idade. Um instrumento de arco que era tocado por o rei Ravana em homenagem à deusa Shiva, né? E fora isso, várias, né, lendas aí sobre a criação dos instrumentos de arco relacionados a Hermes Trismegistros, a Adão. Rousseau falava que Adão tocava no paraíso, que Shiva também tocava. Então essas lendas vão muito longe, mas é difícil a gente saber com exatidão quando começaram os primeiros instrumentos de fricção, né? Se a origem também é o do arco e flecha, como alguns musicólogos tentaram argumentar, apesar de outros falarem que pode não ter, muito provavelmente não tem nada a ver. Mas esse Ravanatá indiano pode sim, pelo budismo, ter subido para a China e caído para a Pérsia também, né? Mas o fato é que o quemante é um dos instrumentos mais antigos da humanidade de que se tem registro. É um instrumento que tem uma tradição viva até hoje. Com certeza o instrumento é bem diferente daquele de 1000 anos atrás. Então, agora vamos só dar uma olhada geral em vários instrumentos de arco, porque no Oriente Antigo esses instrumentos foram se espalhando e formando uma grande família diversa de instrumentos muito diferentes. Então vamos dar uma analisada para começar no quemante, para a gente ver o quemante hoje em dia, como é tocado, mas que remonta a esse quemante ancestral persa. Vamos dar uma olhada? Bom, e o quemante persa também deu origem ao instrumento árabe chamado rebab,
um instrumento que ficou muito popular entre todo mundo árabe. E antes que a gente fale que esse instrumento teve um elemento muito importante na relação com a rabeca, né? Mas vamos aproveitar esse vídeo para a gente assistir um pouquinho de todos esses instrumentos. Vamos dar uma olhada então no rebab, gente. Bom, agora lembra que a gente falou que um dos instrumentos de arco mais antigos também foi encontrado na China. Na China antiga tinha toda uma família já de instrumentos de arco, que estão ligados muito provavelmente aos mongóis, do mesmo modo como o queimante iraniano está ligado aos curdos, ao Kurdistão. Dentro da China eram os mongóis que carregam na tradição de serem os primeiros a fazer esses instrumentos, que são a família do erhu, que tem vários instrumentos com vários nomes chineses diferentes. E o erhu se tornou uma referência até hoje em dia. Com certeza já mudou muito. Hoje em dia ele é mais ou menos assim, gente. Bom, estamos vendo aí vários instrumentos maravilhosos de arco do mundo. Outro instrumento também muito mencionado é a lira bizantina, que é também um dos instrumentos de arco que tem registros super antigos, do ano 1100, 1000 e pouco, que tem fotos e registros em museus também. Eu não vou ter aí um vídeo bacana dele para mostrar, mas pode ser, lembra muito também a lira grega e outros instrumentos dessa família, né? Voltando aos mongóis, na China antiga, os mongóis têm um instrumento muito tradicional e muito maravilhoso, dos instrumentos de arco mais antigos da humanidade também, que é o murinkur, né? Não sei a pronúncia exata, mas nessa região do Tibete, da Mongólia, você encontra muito. Vamos assistir um pouquinho aí. Solta lá, Dimizão! Bom, e outro instrumento usado com arco muito antigo é o sarang também, que tem toda uma família diversa do sarang. Vamos ver primeiro esse vídeo do sarang do Nepal, que lembra muito a nossa rabequinha também. Bom, e além do sarang nepalês, tem o mais famoso que é o sarang indiano, né? Que é um instrumento de fricção dos mais maravilhosos. Sou louco por ele, que ele tem cerca de 35 cordas só de vibração e você toca em 3 cordas com essa falange do dedo. Vamos dar uma olhadinha no sarang, gente. Bom, na Índia é o que não falta, são instrumentos de arco. Vamos dar uma olhadinha então também no esraj. Bom, e outro instrumento muito popular também na região do Afeganistão, Paquistão, Bengala ali é a sarinda. Vamos dar mais uma olhadinha. Bom, como a gente pode ver, os instrumentos de arco na antiguidade se espalharam muito por várias regiões do Oriente, né, em vários formatos e formas, nomes e repertórios. E também na África, várias regiões usavam e usam até hoje instrumentos de arco. Vamos dar uma olhada nesse inzad, lá do Níger. Bom, na Etiópia também, que é um dos países mais antigos, que tinha o império da rainha de Sabá já 1000 anos antes de Cristo, os primeiros arranha-céus da humanidade, você tem o instrumento que é o masenko, que é mais ou menos assim. Bom, só para voltar um pouquinho para instrumentos já que são mais próximos da gente, mas tem o queimante turco, também que é diferente do queimante persa, mas é um instrumento também muito antigo e muito bonito, que lembra muito a rabequinha, também com 3 cordas.
Bom, se fosse mostrar todos os instrumentos de arco, de fricção do mundo, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas. Então fica aí algumas referências para vocês aprofundarem as pesquisas aí, porque realmente são repertórios lindos desses instrumentos e histórias maravilhosas que vale a pena a gente estar pesquisando, compartilhando, tá bom, minha gente? Bora começar então agora a segunda parte aqui desse nosso encontro aí. Bom, a gente viu então esses instrumentos super antigos, orientais na maioria, usados com arco, mas como afinal veio chegar no Brasil a nossa rabequinha, né? Vocês podem ver que eu não falei de nenhum instrumento europeu de arco até agora, mas justamente porque até o século X, XI não tinham registros de instrumento de arco na Europa, né? Só instrumentos de cordas dedilhadas, né? Bom, então vou contar essa história de mais ou menos qual foi um dos possíveis caminhos que os instrumentos de arco tiveram para chegar até a gente. Bom, como a gente disse, na Pérsia Antiga tinha o quemante. E nessa época, vocês sabem, o Islã começou, a religião Islã, no ano 622, né, da nossa era, com o profeta Muhammad, né, que começou a unir vários povos da região. Ele era um beduíno, né, ali da Arábia Saudita. Então o Muhammad foi reunindo esses povos em torno de uma palavra de um Deus único, de uma fraternidade entre eles, e essa religião começou a crescer e se expandir muito, muito, muito. Eu vou mostrar aí o mapa da expansão do Islã para vocês perceberem aí como ele cresceu, porque em poucos anos ele saiu da Arábia Saudita, né, o Islã subiu para o norte da África, as regiões do Oriente Médio, chegou até a Europa. Então, já no ano 711, vocês devem saber essa história, que os árabes, junto com os berberes, que era o povo do norte do Marrocos, ali se uniram, atravessaram ali o Estreito de Gibraltar e conquistaram o que hoje a gente chama de Portugal e Espanha, né? Nessa época ali era o reino visigodo, eram populações assim, tinham mosteiros e reinos muito espalhados, não era uma região assim que estava super bombando culturalmente. E quando os árabes invadiram, eles levaram tudo o que tinha de melhor e mais especial na ciência da época, né? Vocês sabem, né, minha gente, que nessa época os árabes, com a expansão do Islã, teve uma expansão muito grande na cultura, na ciência, na literatura. Todas as traduções gregas que os europeus não tinham acesso foram preservadas pelos árabes, né? E o quemante persa tinha dado origem ao rebab, que se tornou um dos principais instrumentos de arco árabes, né? E esses instrumentos foram tomando diversas formas por todo aquele norte da África, e no Marrocos chegaram com vários nomes, como arrebab, por exemplo. Então, quando os árabes e os muçulmanos conquistam a Península Ibérica ali, Portugal e Espanha, eles levam todos esses instrumentos juntos com eles, né? Além de toda essa questão filosófica e cultural. Para vocês terem uma ideia, né? Nessa época, um mosteiro ou uma grande instituição medieval ali, cristã da época, teria algumas dezenas de livros talvez. E só na biblioteca do califa Al-Hakam, que já tinha ali no califado de Córdoba, na Espanha, ele tinha mais de 400 mil livros. Então vocês imaginam, né? O movimento islâmico, ele conseguiu reunir muitas pessoas em torno de um propósito comum, cientistas, pensadores, e ali se tornou um verdadeiro polo cultural na Espanha da humanidade. E esses instrumentos que chegaram começaram a ser recriados também pelas populações europeias ali, né? Existem muitas visões também que apresentam a lira bizantina, que também tem uma origem persa, como podendo ter sido a provável origem de instrumentos de arco na Europa também. Mas principalmente pela etimologia e pelo nome rabeca, rebec e vários instrumentos medievais e uma abundante, né, documentação histórica aí, se sabe que essa influência dos árabes foi o principal motivo para trazer os instrumentos de arco. Bom, e pesquisando, diversos musicólogos apontam esses caminhos, né? Esse livro aqui é muito interessante sobre a origem, né, os instrumentos musicais diversos no mundo. Esse aqui sobre a história dos instrumentos musicais. Praticamente todos são unânimes em falar da origem persa, né, dos instrumentos de arco, e também desse caminho, dessa influência na cultura europeia, que não tinha registros de instrumento de arco até a chegada dos árabes, né, dos mouros, né? Mas como eram utilizados esses instrumentos, né? Isso, pra gente que quer entender a origem da rabeca, é muito interessante, muito importante, né? Os árabes, principalmente os povos beduínos que viviam ali nos desertos, tinham uma cultura poética muito, muito, muito forte e muito, muito desenvolvida.
E já existia, assim, há 1000 anos atrás, praticamente, o Rebab al-Shair, por exemplo, que é o rebab do poeta, que usava para acompanhar as recitações das poesias épicas, dos causos, das narrativas. É sempre interessante perceber isso aí, que antigamente você não tinha o Instagram aí, né, gente? Não tinha o Facebook, o YouTube. E como que as notícias fluíam, né? De várias maneiras, mas uma das maneiras muito tradicionais era através dos poetas, dos cantadores, que iam de um reino para o outro contar as histórias e compartilhar e trocar o conhecimento, né? Que hoje a gente está fazendo de uma maneira virtual, era feito numa fogueira, normalmente com um instrumento acompanhando. E os instrumentos de arco já tinham parte nessa tradição há muito tempo atrás, iguaizinhos a nossa rabeca, né? Nos sertões, principalmente, antigamente, os cegos repentistas, rabequeiros, né? Mas então, na Europa, começa um movimento muito rico com essa troca de culturas, né? E vários instrumentos de arco ponteado que já tinham na Europa começam também a ganhar novas formas utilizando o arco. Foi uma coisa que revolucionou, assim. Então, vários instrumentos na Europa medieval, no período medieval, se desenvolveram de arco. Então, vamos dar uma olhada em alguns? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, primeiro nesse vídeo do rebec. Agora outro instrumento aí chamado rabel, também que já começa a apresentar esse caminho dessa transição. Bom, e outro instrumento, mais uma vez o rabel espanhol, que é um instrumento que até hoje manteve sua tradição viva desde essa época. Bom, como vocês podem ver, né, foi na Europa que teve esse momento de o instrumento que era tocado na posição vertical, né, no estilo oriental, começar a subir já para os braços, né? Isso foi uma adaptação que aconteceu com certeza na Europa. Agora, são tantos instrumentos que surgiram nessa época, né, da viola de braccio, viola de amor e outros vários instrumentos, a viola da gamba que já era tocada também como o cello, né? Uma infinidade de instrumentos surgiram na Europa e difícil você dizer exatamente qual a origem do que, exatamente aonde. Agora a influência árabe e oriental foi muito importante, decisiva na formação desses instrumentos, né? Bom, outro instrumento que era muito comum na Idade Média entre os poetas, os cantadores da rua, principalmente era o hurdy-gurdy chamado, tem vários nomes em cada região do mundo. Vamos assistir um pouquinho, que também foi um instrumento que tem muita relação com a rabeca. O que acontece, gente? Na época do Renascimento, quando o Brasil estava sendo descoberto ali, começa um movimento na Itália de uns luthiers, uns construtores, pegar esses instrumentos que não tinham padrão, que eram diferentes, com materiais diferentes, começaram a desenvolver muito a técnica desses instrumentos. Então, primeiro na região da Brescia e depois ali em Cremonte, o grande, vamos ver, o Amati, né? O Amati foi o primeiro mesmo, depois veio o Stradivarius, mas foram os grandes luthiers aí que foram formar o violino como ele é até hoje, basicamente, né? O instrumento nessa época se padronizou, ele passou a ter as mesmas medidas, as mesmas madeiras, técnicas de construção muito elaboradas, já que era um instrumento utilizado pelas orquestras das cortes, né? Sobre essa época, a transição que o Renascimento fez na música, vale muito a pena ler esse trecho aqui desse livro incrível do Louis Soller. Eu vou indicar para todos, foi uma indicação do querido Marlon Rabequeiro Cardoso, que são as origens árabes no folclore do sertão brasileiro. E nesse trecho ele pontua que, por exemplo, na época do João I de Portugal, em 1385 até 1430, o arquivo da Orquestra Real tinha os instrumentos alaúde, guitarra, harpa, arrabite, rabeca, anafil, charamela e órgão. Instrumentos de tradição muçulmana, quase todos eles. Já na época do João IV, 1600 até 1650, no catálogo real da orquestra, eles têm instrumentos alaúde, tiorba, mandora, chitarone, bandurria e cítara espanhola. E de cordas friccionadas, viola d'arco, viola de braço, viola bastarda, viola baixa, violone, violin e piccola viola alla francese. Ou seja, instrumentos já
que começam a não ter mais tanto esse caráter oriental, árabe, muçulmano e passa a se europeizar, né? Tem essa transição, apesar de ter a origem comum. Então, é muito legal a gente saber que até o Renascimento, até essa época, os músicos, pela tradição milenar, tinham o costume de construir os seus próprios instrumentos, né? A construção, aquele que tocava também construía, também arrumava. Só no Renascimento que começa essa coisa de ter organizações que constroem instrumentos profissionalmente, né, e vendem. E é muito legal notar como a rabeca, ela mantém esse mesmo caráter medieval, né, em vários aspectos, né, da sua existência aí, do instrumento. Então, a ideia que vários pesquisadores defendem, como o Lee Soler e vários outros apontam, foi que nesse momento, enquanto o violino passa a se tornar um instrumento padronizado das elites, entre os meios populares continuam circulando aí uma série de instrumentos de arco que estão muito ligados a essa tradição da rabeca, porque são instrumentos que não têm um padrão de construção exato, que não têm técnicas super rebuscadas para se tocar um instrumento, que muitas vezes acompanham a poesia popular, que são feitos com as matérias-primas que você pode achar ali na sua região. E a ideia, então, é que o violino, antes de se padronizar, fazia parte de uma série de instrumentos assim, menos padronizados, que variavam de uma região para outra. E esses instrumentos continuaram existindo nas camadas populares, entre os camponeses, os agricultores, com vários nomes. Dentre um deles, o nome de rabeca, né? Por isso que esse instrumento guarda essa conexão que vai lá atrás no mundo árabe antigo, na antiguidade do Oriente. E a ideia é que assim que os primeiros colonizadores portugueses começaram a ir para o Brasil, já levaram esses instrumentos, a rabeca. Tem um relato histórico muito interessante, que é um capitão espanhol, Francisco de Orellana. Ele, na região amazônica, em 1541, encontrou uma aglomeração de pessoas, uma tribo que ele chama, tocando tambores, trombetas de pau e arrabis de 3 cordas, né, que estariam ligados aí à rabeca. Então, difícil a gente saber quem exatamente trouxe as primeiras rabecas ou qual era o formato delas, como elas eram. Mas o fato é que quando a colonização começou, esses instrumentos já começaram a vir para o Brasil. Depois a gente sabe que os jesuítas tiveram um trabalho muito grande, né, na divulgação desses instrumentos, pela catequização que eles faziam ali, né, dos índios. Por isso que até hoje os índios Guarani-Mbiá, por exemplo, usam violão, né, a rabeca também, apesar de ter tradições indígenas que já afirmem também que existiam antes dos portugueses chegar já instrumentos de arco também entre os índios, que é muito interessante, né? Bom, alguns pesquisadores hoje em dia apontam, né, que talvez uma das possíveis origens da rabeca pudesse ser uma reprodução do violino, ou seja, o violino chegou, o violino mesmo, das camadas mais populares olhavam aquele instrumento, queriam reproduzir igual e faziam a rabeca mais rústica, né? Essa visão certamente aconteceu, né? Isso na história da humanidade, em alguns momentos de você poder, como o seu Nelson da Rabeca comprova, que ele viu, né, um violino na televisão, foi lá e construiu uma rabeca, né? Mas eu acredito muito mais, na verdade, que a tradição da rabeca ela é totalmente diferente do violino. E o que, na minha opinião, comprova isso é principalmente esse caráter do modo como ela é tocada, as tradições que ela está ligada. Então, por exemplo, a tradição dos repentistas, principalmente dos cegos repentistas, que tocam a rabeca, que tem uma grande tradição no Nordeste brasileiro, isso está totalmente ligado à tradição medieval dos trovadores e dos jograis de acompanharem poesias através de instrumentos de arco, que por sua vez se liga a essa tradição árabe dos beduínos de acompanhar a poesia com instrumentos de arco, né? Se eles estivessem fazendo apenas uma reprodução mal feita do violino, eles não teriam por que ter uma tradição tão semelhante, né? Lembrando que, por exemplo, a poesia com rima só chegou a gente pelos árabes, né? A poesia europeia tinha métrica, tinha forma, mas não tinha rima antes dos árabes dominarem a Península Ibérica ali. Então seria muito estranho para mim que, por exemplo, tivessem acabado instrumentos de arco nas tradições populares, nos campos, nos vilarejos, sumido completamente, depois eles passassem a existir novamente quando alguém viu um violino e começa a buscar fazer igual, né? É muito mais natural de que essa tradição teve uma continuidade muito antiga, que se liga aos arquétipos mais antigos da humanidade, aí, da poesia, da contação de história, dos bailes populares, das festas, das procissões. Bom, mas outra questão que deixa essa questão muito confusa é porque, não sei se vocês sabem, mas o violino era chamado de rabeca até muito pouco tempo atrás em Portugal. Por isso que diziam que o Dom Pedro II tocava rabeca, mas na verdade pelos registros a gente vê que é um violino, né?
no Conservatório Real de Lisboa, até pouco tempo atrás era o conservatório tal de Rabeca, e era aulas de violino. Então isso também gera essa confusão. Agora, pela origem dos instrumentos, a gente percebe que a rabeca ela tem várias questões, que é um instrumento não padronizado, um instrumento onde os que tocam geralmente estão ligados com a construção do instrumento, como os grandes mestres, está ligado com a poesia popular, enfim, uma série de elementos que, como o Luiz Soller aponta, esse professor nesses estudos dele, faz com que a rabeca tenha a sua origem muito ligada a essas tradições orientais e medievais. Por isso que quando a gente estuda a rabeca hoje em dia, é muito bonito a gente perceber que a gente está entrando, mergulhando num universo de tradições muito ricas, né? E que se a gente pensa no instrumento separado da tradição, como apenas um instrumento, ele perde o seu caráter cultural, a sua riqueza. Quando a gente começa a ir atrás dos mestres, tentar pesquisar as manifestações, ver as rabecas lá nas comunidades e entender toda essa história milenar do instrumento, a gente ganha um respeito muito grande ao instrumento, né, no trato, no toque e até muitas ideias para se criar repertório para a gente buscar, por que não, na música medieval, na música barroca, como faziam os armoriais, né, Antônio Nóbrega e todos, na música chinesa, na música persa, nesse momento de renovação da rabeca muito rico que o Brasil está vivendo. Quanto mais informações a gente pegar e compartilhar para estar trocando, vai ser melhor para todos nós. Então, no próximo vídeo eu vou falar agora sim sobre a rabeca no Brasil, entrar um pouquinho mais nesse assunto e falar sobre as várias manifestações aí que usam a rabeca no Brasil, que é de uma riqueza gigantesca. O vídeo ficou muito longo, gente. Espero não ter trocado muitas informações aí. Não é uma pesquisa acadêmica, é apenas o que eu sou curioso e vou buscando. Espero que vocês tenham gostado e peço aí aos rabequeiros também que compartilhem suas histórias, seus conhecimentos sobre a rabeca para que a gente valorize esse instrumento cada vez mais. Abração, galera! Fiquem com Deus, até a próxima!